trouxe para vocês, a gente também teve um remanejamento da agenda, né? Se vocês pegarem lá no site, estava uma programação, e agora a gente vai ter que remanejar por conta dos palestrantes que estão chegando ainda. Teve o Márcio, que ia palestrar agora de manhã, ele veio de Curitiba, o voo dele foi para o Rio, agora ele já embarcou do Rio para vir para cá e vamos ver para que ele chega, né? Porque não é só descer no aeroporto, tem que chegar até aqui, tá? Mas hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a segurança do MongoDB, né? Eu coloquei aqui o título, autenticação e autorização, além da instalação do default. Alguns erros que acontecem e por ser muito fácil, muito simples da gente colocar ali uma instância MongoDB, a gente acaba esquecendo algumas coisinhas, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Domingues, eu trabalho com MongoDB, tenho a minha consultoria, que é a Cluster, né? Tem 3 crianças lá em casa, preciso alimentá-las, né? A gente, além de dar palestra, a gente trabalha, né? Porque tem que ter igual professor, né? Você dá aula mas você trabalha no tempo, eu sou professor, sabe? Né? Eu sou certificado MongoDB, em junho agora eu fui certificado como trainer MongoDB lá em Nova York. Tenho o título de embaixador e evangelista MongoDB, a gente tem um David aqui que vai falar com a gente, também da MongoDB, veio diretamente do México. Tá? Estão os meus contatos ali. Aqui está em QR Code também, se vocês quiserem me adicionar. Tem o LinkedIn, o Twitter e o meu e-mail ali na Cluster. Tá? Falando um pouquinho de MongoDB, é um slide que eu sempre deixo aqui. Acho que quem viu minhas palestras já deve ter visto esse slide, mas eu deixo. O Jonathan já está careca de ver, mas eu sempre repito esse slide. Eu vi, percebi. Bom, mas quem é o MongoDB? Bom, primeiro, o nome, né? Sempre tem essa piadinha infame, né? O cara do Mongo, eu olho o Mongo, né? O Mongo lá no Rio, o pessoal, o mongoloide, cara, não é isso. Não é isso. MongoDB vem da palavra inglesa de Rio Mongoose, né? Que numa tradução ali literal é gigantesco. Né? E o americano tem muito disso. Ou pega uma parte da palavra, ou pega várias letrinhas de várias palavras e forma uma palavra nova. Né? Então eles colocaram Mongo. E o duro é que assim, é só no Brasil que essa piada tem sentido. Né? Esses dias eu estava dando uma consultoria com o pessoal do Equador e eu fui fazer essa mesma piada. Ficou aquele silêncio assim, né? Eu tive que retomar o assunto e os caras não entenderam, simplesmente entenderam. Ficou péssimo. Em espanhol ficou péssimo. Né? Mas ele vem da palavra inglesa humongous, né? Que é gigantesco. Ele é escrito em C++, ele está enquadrado na classe Document Model, a essência do MongoDB é um Document Model, e ele pode ser considerado também um multimodal. Né? Tem um operador que permite fazer consultas transversais, na forma de grafo, né? Não tem a mesma performance que o Neo4j, com o OrientDB, que são bancos voltados a grafo. Mas se eu tenho uma aplicação que precisa fazer esse tipo de consulta, já está ali, eu tenho um operador que eu consigo fazer ele ali. E como ele armazena JSON, ele é um chave-valor. Né? Eu posso ter coleções que só tenham um chave-valor. De novo, não tem a mesma performance de um Redis, né? De outros bancos ali que são chave-valor, mas eu também posso armazenar dessa forma. Por isso que a gente pode se enquadrar nessa nova classe de NoSQL que está surgindo, que são os multimodals. Tá? Mas a essência do MongoDB ele é um document model. Tá? Ele é open source, tem uma versão Enterprise, né? Eu sempre brinco que o pessoal que produz coisas open source também se alimentam, né? Eles precisam se vestir, então tem uma versãozinha ali para manter toda essa infraestrutura para ter um produto legal ali disponível para a gente. Alta disponibilidade e alta escalabilidade, né? Então ele já nasceu com um conceito de computação distribuída, então ele escala muito fácil e tem a questão de alta disponibilidade também ali latente, e é suportado pelas principais distribuições de Linux, Windows e macOS. Né? Sempre falo, mas macOS tem servidor Mac? Cara, não faço a mínima ideia. Deve ter uma maçãzinha que vai ficar no rack, ninguém vai ver, vai custar um caminhão de dinheiro, né? Porque Mac é mais ou menos isso. Mas enfim, eu uso aqui no meu Mac só para efeitos ali de teste e tudo mais, ele é bem suportado ali. Tá?
Bom, e entrando um pouquinho aqui na nossa palestra, não senta que lá vem história. Né? Vou contar algumas histórias aqui para vocês e depois mostrar alguns aspectos de segurança no MongoDB. Quem aqui já trabalha com MongoDB? Legal. Em produção? Em produção, a quente? Legal. Bacana. Então vamos ver como é que estão as questões de segurança também, né? Bom, a história que eu tenho para contar para vocês, eu acho que são algumas. No final de 2016, na verdade um pouco antes, eu e o Jonathan, na verdade o Jonathan teve a ideia e a gente começou a desenvolver. Depois a gente vendeu a empresa, ficou milionário, por isso que a gente está aqui, não, mentira. Não deu muito certo. Talvez um dia a ideia amadureça, fique melhor. Mas eu estava aí no final do ano de 2016, eu entrei para fazer uma consulta, conectei na minha instância de MongoDB e eu tive uma surpresa desagradável lá. Os nossos dados não estavam mais no MongoDB, né, na instância do banco. O que tinha acontecido? Tinha tido um ataque em massa, explorando não uma brecha de segurança do MongoDB, era uma coisa que a gente não tinha implementado, que era justamente a segurança. Né? E entre as mensagens que tinha, era mais ou menos isso, era mais ou menos o que o Adriano falou, né, do sequestro de dados. Né? Aqui eu já estou vendo alguns joinhas aqui que talvez passaram por isso. Então ali, ó, o cara ele simplesmente, o que ele fez? Ele pegou a base de dados, obviamente ele não fala, ali ele fala que os dados, em algum lugar, acho que tem uma outra mensagem aqui, que ele fala assim, olha, seus dados estão seguros, tá? Tá aqui comigo. Deposita aqui, transfere aqui 0,2 Bitcoin com esse endereço e me manda um e-mail, eu te mando os seus dados de volta, né? Na época, era da cotação ali na verdade, essas imagens aqui, até peguei o começo de 2017, dava mais ou menos $200. Tá? Mas esse valor ele variava. Tinha um que pedia 0,2, tinha outro que pedia 0,6 e tal. E ali, aqui a gente tem dois exemplos. A mensagem ali, aí você tem embaixo ali, você tem o shell. Aqui, você vê a versão do shell do cara era 3.4.1 e a versão do servidor dele 2.20. Né? Eram versões bem antigas de MongoDB. Na verdade, isso daqui estava até a 3.4. Né? O Davi me corrija se eu estiver errado, mas até a 3.4. E ele estava explorando um problema de segurança. Né? Aqui tem outras mensagens também. Olha lá. Seu banco de dados foi encriptado pelo MongoLock. Né? Se você quiser, você paga aqui 0,1 Bitcoin e eu te devolvo. Está tudo sob controle. Né? Outra mensagem aqui, ó, esse aqui já pediu mais, é o 0.6, né? E ele fala, ó, eu baixei a sua base de dados, ela está backupada, está guardada aqui. Tá? Eu fiz uma pesquisa, até para contar essa história para vocês, na época do ataque, as primeiras notícias que a gente teve foram 11.000 bases de dados e milhões de dados vazados. E o que me surpreendeu é que isso aconteceu em 2016. E o que a MongoDB fez na época? Ela soltou um patch. Que colocava alguns warnings a mais ali na versão do MongoDB e também soltou uma outra correção na versão, não uma correção, uma feature na versão 3.6 que era fazer o bind default só para localhost. Isso aí já ficou como default a partir da versão 3.6. Então, assim, se você não tivesse na máquina local, você não conseguiria, por default, conectar remotamente nela. Né? Mas o que mais me surpreendeu foi que a gente teve ataques de novo em 2018. Em setembro, eu fui atrás de alguns artigos e a gente viu a mesma coisa acontecendo em 2018. Assim, quase 2 anos, né, na verdade, 2 anos depois da primeira onda de ataque, tem servidores ainda sofrendo com isso. E por que eles sofrem com isso? Né? Bom, primeiro, o servidor está exposto na internet. Né? Então, esse foi o meu caso. A gente tinha um servidor no Azure e eu falei, não, quem é que vai chegar aqui? Né? Quem sou eu na fila do pão para o cara chegar no meu IP? Né?
DigitalOcean, verdade. DigitalOcean. A gente não tinha Azure, não. A gente não tinha ficado vivo ainda, não. Então, aí o servidor estava exposto para a internet, a gente usava, era um servidor ainda de desenvolvimento, não tinha dados sensíveis ali ainda, então ele estava exposto. Né? Estava exposto na porta padrão 27017, né? E sem autenticação. Né? Então, pedi, né? Quem pediu? Alguém mais aqui pediu que eu vi. Eu vi que levantou a mão também. Né? Então, assim, tá exposto para a internet. Tá na porta padrão. E sem um usuário e senha, cara. Esses dias eu vi um meme assim, admin. Era um cadeado de papel num portão. Era usuário admin sem admin. Mas, cara, pelo menos admin, sei lá. Tira da porta padrão. Né? O que aconteceu nessa exploração ali foi justamente bater, fazer um port scan simples, 27017, e fazer uma conexão com o MongoDB. Simples. Não tem nada além disso. Né? Então, assim, não foi um problema do MongoDB, não foi uma brecha de segurança que o MongoDB deixou de não. Isso aqui foi cagada de quem implementou o MongoDB. Né? Aí, esses dias eu recebi esse GIF aqui, deixa eu ver se eu não sei se vocês viram. Deixa eu ver como é que eu consigo fazer para... Olha lá. É o Firewall tentando se defender de um ataque e redirecionando porta, né? Então, ao mesmo tempo. Eu vou pôr de novo que ficou meio rápido aqui, né? Tá lá, se defendendo do ataque e direcionando porta. Ele direcionou o cara para longe. Né? Mas nem isso ele conseguiu barrar, né? Porque tava simples ali, né? E aí, o bind default na versão 3.6, na versão 3.6 a gente tem o bloqueio e a gente só permite conexões, o MongoDB só permite conexões a partir do localhost. Tá? E o que a gente faz para implementar, ou quais são os recursos de segurança da MongoDB nesse caso? Né? Só voltando um pouco nessa história também do sequestro de dados, eu cheguei no meio de 2017 em um cliente, não era meu cliente na época, depois se tornou, que estava com o mesmo caso. Eu já cheguei e falei assim, cara, você pagou? Ele falou, então eu paguei. Então, pagou e perdeu dinheiro, porque o cara não te devolveu os dados. Né? Não devolveu os dados. E aí era a mesma coisa. Né? A diferença minha é que a gente tinha um servidor de desenvolvimento, que os dados não eram sensíveis, a gente podia perder, a gente não queria perder. Mas ele não, ele tinha dados que eram de produção e ele perdeu. Né? E de novo, né? Isso já no meio de 2017. Ou seja, isso já tinha sido anunciado no final de 2016, passou de 2017, e agora, em setembro de 2018, a galera tomando a mesma coisa aqui. Tá? Eu vi que teve os dados, se não me engano, da Air Canada, eles classificaram como uma base de dados de marketing, que aí eles até pediram desculpas porque eles disseram que foi uma transição, uma migração de nuvem, o cara esqueceu de fazer e aí expôs o servidor. Então, mas mesmo assim, bem complicado. Tá? Então, o MongoDB ele tem algumas features de segurança que você pode utilizar ali, toda essa parte de cima ali, ela é toda na versão community, que acredito que a maioria do pessoal que está aqui usa a versão community do MongoDB, né? Está aqui depois o Davi, se vocês quiserem conversar com ele tem todas as informações até com a camiseta, de versão Enterprise, que eu acho que se tiver alguma necessidade específica, bacana bater um papo com ele. Tá? Mas a autenticação, né? Primeiro que no MongoDB, a autenticação e a autorização são duas coisas diferentes. Acredito que na maioria dos outros dados também funciona assim. Então eu posso ter ali, autenticar com um mecanismo de Scrum, né? O Scrum SHA-1, e agora a partir da versão 4.0 256, né? O SHA-256, porque já
algumas mentes malignas já conseguiram quebrar o algoritmo do SHA-1, né? Então a gente tem que ser, né, uma briga de gato e rato, né? E certificados também X509, que são certificados digitais. Eu posso ter isso. Isso funciona, eu já vi funcionar muito bem em ambientes produtivos, que é para utilizar a parte de conexão da aplicação. Então, eu não forneço um usuário e senha para a minha aplicação, eu forneço um certificado. Isso ajuda muito na segurança, até porque o desenvolvedor na ponta não precisa ter acesso a um usuário específico do banco, ele tem acesso a uma troca de certificados ali. Então, eu consigo fazer isso na versão community. Okay? A autorização, ele tem a parte de toda a regra de acesso, né? Eu tenho algumas roles já pré-definidas, que são bem completas. Eu não tive ainda necessidade de criar uma role personalizada, mas ele deixa também. Então a gente pode fazer essa criação de roles, né? Habilitar essa autorização e gerenciar esses usuários e roles, né? Então, um usuário tem permissão só de leitura nesse determinado banco, outro usuário tem de read e write, aí eu tenho usuários que vão fazer rotinas de backup, usuários que vão administrar o meu cluster, enfim, eu tenho uma série de roles ali já pré-definidas que eu posso só chegar ali na hora da criação do usuário e atribuir isso. Okay? Toda a parte de rede, né, com TLS e SSL, que é toda essa parte de tráfego, né? Eu posso criptografar o meu tráfego de ponta a ponta e ele fazer essa criptografia ali dos dados enquanto estão trafegando, né? É um recurso bacana também, que na versão 3.6 que foi introduzido, é a compactação do tráfego, né? O dado sai compactado do servidor, trafega na minha rede compactada e o driver faz a descompressão desse dado. E aí, combinado com isso, eu tenho toda a segurança do meu dado trafegando de um lado para o outro. Tá? E na versão Enterprise, e é por isso que ela chama Enterprise, né, porque as empresas às vezes exigem essas combinações ali, autenticação com Kerberos, utilizando Kerberos ou LDAP, né, encriptação no formato REST, e auditoria. Né? Essa criptografia aqui é mais a criptografia a nível de disco, né? Então eu consigo fazer a criptografia dos meus dados a nível de disco, no MongoDB, e auditar o que está acontecendo. Né? Na versão community eu não consigo dizer, esse usuário fez essa operação nessa coleção nesse banco. Né? Com a Enterprise eu já consigo dizer quais foram as alterações que foram feitas. Tá? E fazendo um pequeno disclaimer aqui, eu vou falar um pouco mais para o final, mas tudo isso dali, quando eu tenho um cluster no MongoDB Atlas, isso aqui já está tudo embutido, tudo default para eu usar. Inclusive Kerberos, LDAP, Auditing, criptografia, enfim. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre o serviço do MongoDB Atlas, mais no final, então quem não conhece vai conhecer um pouquinho. Tá? Então, a primeira parte é a autenticação. Né? Então, a pergunta que o banco faz para você: quem é você? Né? Primeiro eu preciso te conhecer aqui para saber quem é você. Então, eu sou esse usuário e eu posso me autenticar aí no banco. Tá? E aí ele permite abrir uma conexão. Né? Como é que a gente faz aqui? De uma maneira muito simples, eu vou ver se acho que vai dar tempo da gente fazer uma demozinha. Então aqui eu tenho os mecanismos de autenticação. E eu falei, a partir da versão 3.0 já do MongoDB, era o Scan SHA-1. Depois, antes disso, ele usava o MongoDB SR, que ele foi marcado como deprecated na versão 3.6 e removido agora na versão 4.0. Então isso tem, inclusive no site da Mongo, tem todo o passo a passo. Se eu uso o MongoDB SR ainda, como é que eu faço o upgrade dos meus usuários para utilizar o Scan? Ali tem todo o passo a passo. E na versão 4.0, que eu falei, tem o 256 já embutido ali para eu usar. Tá? E, de novo, a versão Enterprise suporta a autenticação via Kerberos e LDAP.
né? Então, de maneira bem simples aqui, quando a gente fala de MongoDB, a gente fala sempre de um réplica set no mínimo, né, em ambientes produtivos. Se alguém estiver usando um standalone aqui, por favor, tira o escorpião do bolso, a máquina é pequenininha, põe lá mais 2 maquininhas, não vai te custar um pouquinho, mas é bem pouquinho. Pelo ganho que você vai ter, é muito melhor. Tá? Standalone não é recomendável para aplicações em produção. Tá? Então, todos os nós do meu cluster, então se eu estou falando de um réplica set ali, minimamente distribuídos ali no modelo de PSS, que a gente chama Primary, Secondary, todos os nós precisam ter uma chave de confiança. Né? Porque se eu conheço o meu réplica set, estou na rede, eu coloco um servidor, eu posso pegar os dados e simplesmente pôr embaixo do braço e levar embora. Né? Então eu preciso gerar uma chave de confiança. Quando a gente fala do Linux, por exemplo, eu posso gerar ali com o OpenSSL um keyfile que tem uma assinatura daquela minha máquina. Esse keyfile eu distribuo o mesmo keyfile entre as máquinas do cluster e pronto, elas já estão confiáveis entre elas. Isso pode ser também para uma autoridade certificadora. Eu posso ter um certificado, sei lá, da Comodo, um certificado da CertSign. Eu posso ter na minha empresa um servidor só que gera certificado, beleza, gera o certificado lá e coloco ele aqui nos meus servidores. Não tem problema nenhum. Tá? Isso aqui é de maneira bem simples, mesmo só para dar uma ideia de como funcionaria. Depois eu protejo, né, o meu arquivo, porque se ele estiver muito aberto ou muito fechado, ele vai dar, o MongoDB reclama. Então esse o chmod 600 aqui já é suficiente para ele se comunicar. Tá? Então ele precisa estar em todos os servidores ali do cluster. Tá? Depois eu preciso informar a minha instância de MongoDB que agora eu tenho uma autenticação. Né? Então eu passo ali, isso aqui é fazendo a instância como na mão mesmo, sem ser por serviço e passando os parâmetros. Então eu passo ali o keyfile e o caminho do meu keyfile. Pronto, ele já está utilizando a autenticação. Tá? E aqui o meu slide ficou errado, mas assim, ali seria a autorização. Né? O que você pode fazer? Seria a autorização. Então, beleza, eu estou autenticado, eu sei quem você é, mas e agora? O que você pode fazer aqui? Bom, o que eu posso fazer, diferente de instalações de SQL Server, por exemplo, eu não sei como é que é no Oracle, mas no SQL Server você não consegue dar um next, finish lá sem estabelecer um modelo de autenticação. Né? No SQL Server ele pode ser autenticação pela própria instância, pelo AD ou as duas. Né? Mas você precisa, na hora da instalação, fornecer algum parâmetro de autenticação para ele. O MongoDB não te barra contra isso. Tá? Como eu falei, na versão 3.6 eles só fizeram permitir a conexão a partir da máquina local. Né? Mas a questão de pedir um usuário e senha durante a instalação do MongoDB não faz. Né? Quem já teve a oportunidade de instalar o MongoDB sabe o quanto é simples. Né? Você baixa dos repositórios oficiais, dá um apt instala o MongoDB e já era. Né? Esses dias eu fui dar um treinamento pro pessoal lá na Dell, no Rio Grande do Sul, e era uma equipe de DBAs Oracle. Né? Imagina a cabeça dos caras assim, explodindo quando várias coisas. Aí o cara falou, poxa, mas são 300 mega? São 300 mega. Não é possível, você quer compactar? Não, já descompactou já. Porra, o Oracle precisa de uns 3 GB só de instalação. Né? Então, aí sim, isso é uma das coisas. Né? E outra coisa também, agora você vai ter que usar JavaScript para tirar o teu dado dali de dentro. Né? Putz, como assim? O que é JavaScript? São paradigmas. Né? Tá? Então, quando eu instalo, ele não me pergunta se eu quero autenticar ali, qual é o meu usuário e senha, qual é o método de autenticação que eu vou usar. Né? Mas ele permite o que a gente chama de localhost exception. Tá? Localhost exception é quando eu habilito a autenticação no MongoDB, ele já me deixa criar um usuário sem eu estar autenticado e só a partir da máquina local. Né? Ou seja, eu tenho que ter um acesso SSH na minha máquina, né? Eu não posso conectar remotamente a ela e fazer o localhost exception. Isso do nome, né? Localhost exception. Então eu
vou estar dentro da minha máquina, naquela minha instância que está ali instalada, e vou criar o usuário. Né? Aqui tem um exemplo de como que é a criação de usuário no MongoDB. Eu estou ali dando um use admin. Isso aqui é uma boa prática que eu sigo. Isso aqui não é... Não sei se é uma recomendação da Mongo. Eu não vi nada nesse sentido, mas eu acho que sim. Né? Depois eu vou dar um vídeo disso. Beleza. Então vai ter ali o use admin, que é para usar o banco de administração, onde ficam algumas configurações ali do banco. E eu dou o create user ali. Eu passo user, que é o meu admin, a minha senha password, e quais são as roles que esse meu usuário vai ter. Geralmente, a gente cria o primeiro usuário como root, para depois eu ir dando permissões de acordo com a necessidade da minha aplicação, do meu banco. Né? Então, quando eu tenho ali o usuário root, eu vou poder fazer tudo. Mas eu tenho várias regras ali. Eu poderia ser um N-database admin, cluster admin, alguma coisa assim. Ou até um read write, só que aí você não vai ter como fazer outras operações a nível administrativo dentro do banco. Tá? Bom, eu executei esse comando, a partir dali, tudo que eu fizer no banco de dados vai precisar estar autenticado por esse usuário, né? Obviamente, eu só tenho ele. Né? E aí eu posso criar também um usuário para cada banco. Né? De novo, ali eu dei use admin, vou me autenticar com o usuário que eu criei no slide anterior. Né? E vou dar lá o meu usuário, minha senha, qual que é a role e qual que é o banco que ele vai ter esse acesso. Então, ali no caso, eu dei o read write no banco, o meu banco, né? Que é um banco novo. Esse banco nem precisa existir, inclusive. Né? Quem já está acostumado ali com o MongoDB, a gente sabe que ali a gente muda o contexto, o banco não existe, não tem create table, não tem nada. Olha que beleza. Só dá um insert lá e ele vai criar tudo para mim. Né? Inclusive os usuários, já fica ali. Tá? Dúvidas até agora? Não? Então, vou tentar fazer um demo aqui, né? O que pode dar errado? Putz, acho que eu vou pular o demo, né? Diga lá, Lu. Sim, vamos disponibilizar. Bom, tenho a minha colinha aqui. Basicamente, o que eu vou fazer é criar uma instância, na verdade, um cluster MongoDB. Vou ali ter 3 máquinas, né, ou 3 instâncias MongoDB rodando na minha máquina local aqui. E a primeira coisa é criar os diretórios de trabalho. Né? Eu vou dar um remove aqui, porque provavelmente já tem alguma coisa aqui nele. Beleza. Vou criar um arquivo de certificado, lembra dele? Que eu falei. Vou dar permissão para ele. E vou instanciar os meus MongoDBs. Então, vou ter um replica set ali com 3 máquinas. Então, aqui eu estou passando alguns parâmetros. Né? O dbpath, que é onde vão ficar os arquivos do banco de dados em si. O caminho do log. Do log ali não é o log de operações, é um log de avisos ali do MongoDB, o que está acontecendo nele. Né? O nome do meu replica set. Então, chamei ele de RS Cluster A. Qual é a porta que ele vai rodar? Ele está rodando com autenticação, o key file que eu gerei agora, e ele vai rodar em background aqui, eu estou dando um fork no meu processo. Tá? Pronto, minhas instâncias já estão rodando. Deixa eu só ver se eu pego o terminal aqui.
Fica bom para ler. Eu vou conectar na minha instância. E tá aqui. Estou conectado e não iniciei o meu réplica set ainda, né? Eu iniciei, somente subi as instâncias e preciso rodar um comando aqui para iniciar o meu réplica set. Pronto, agora sim. Então ele já subiu. Então, ó, veja como é simples, assim, obviamente, a instalação já estava pronta, mas eu instanciei aqui um cluster com 3 máquinas MongoDB já estão rodando. Notem que ele ficou como um secundário aqui, né? O que acontece isso? A gente pode ter duas situações quando a gente implementa um réplica set. Ou ele fica como secundário quando a gente inicializa, ou ele fica como other, tá? São duas situações que a gente pode ver. Por quê? Porque ele precisa reconhecer quem é que está no cluster, né? Então, se eu dei a inicialização na minha instância 311, que é a minha porta que está rodando, ele vai considerar que aquela vai ser a minha primária, né? E por que ela ficou com secundária? Porque ela está reconhecendo o cluster. Se eu vier aqui agora dei um enter, ele já passou como primário. Tá? O meu cluster já está iniciado. Ok? E aqui eu vou criar o meu usuário. Se eu vier aqui e dar um show DBs, note que eu não tenho nenhum banco ainda criado, né? Porque eu não tenho nada ainda nessa instância. Mas eu vou vir aqui e vou criar o meu usuário. Então ali, ó, o use admin, o usuário admin, o password senha, né? Que é o admin, só mudei um pouco, né, para não ficar aquele cadeado de papelão. Mas então aqui eu já criei meu usuário. Se eu vier repetir a mesma operação, ele já vai me dar um aviso aqui, né? Dizendo que eu não estou autenticado. Na verdade, que o comando list database requer autenticação. Por que ele não deu na primeira? Porque eu não tinha... Eu habilitei a autenticação lá, mas não tinha usuário ainda rodando nesse banco, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? db.out admin ele é bem sucinto, bem como eu diria, simples nas respostas. Tô autenticado? Tô. Se eu tivesse colocado uma senha errada, um usuário errado, ele ia dar 0 ali, né? Então aqui ele já me permitiu listar as databases que existem na minha instância. Tá? O que mais eu tenho aqui? Aí eu posso fazer uma outra demonstração aqui, que é, eu vou dar um shutdown nas minhas instâncias. Vou pensar um pouquinho, porque ele está suspendendo o réplica set e não tenho mais ninguém. Tem. Viu, Jonathan? Já começou a dar errado. Era para chutar a instância. Não chutou. Acho que ele não vai deixar porque... deu. Então... Pronto, já não tá mais rodando. O que eu queria mostrar agora para vocês? Eu vou levantar essas mesmas instâncias sem autenticação. Tá? Que é tirando o meu parâmetro aqui de autenticação. Então lá eu tinha lá o alt e passando o key file. Ele vai reassumir já o cluster.
Ficou com o primary aqui. O primary ficou com a minha instância 312, porque eu não tinha nenhuma prioridade configurada no meu cluster. Então ele assume qualquer cara aqui, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês, eu não me autentiquei. Ops. Eu não me autentiquei e eu consigo listar os databases. Tá? Pô, mas que falha de segurança, não sei o que. Cara, falha de segurança, o cara já chegou no seu SSH, derrubou sua instância e subiu ela sem autenticação. Acho que algumas coisas precisariam ser revistas antes da autenticação do MongoDB. Né? Então, o que eu falo sempre é, cara, se ele chegar na sua instância SSH, alguma coisa está muito errada. Antes do banco. Tá? O que a gente tem que fazer é proteger a nossa instância de alguma forma. Que é colocando essa autenticação que eu mostrei para vocês agora. Criando o usuário, colocando o cluster numa relação de confiança e deixar ele o mais seguro possível quando eu falo de camadas de rede. Né? E tem que ter uma proteção no firewall, o cara não pode chegar direto na minha instância SSH, enfim, várias outras coisas aqui. Tá? Vou chutar de novo meus servidores. Vou subir aqui com a autenticação. Aqui é o master. Sou eu mesmo. Então já estou no meu primário. Né? E aqui eu vou criar um outro usuário que ele vai ter permissão aqui num banco chamado TDC. Que eu vou dar minha palestra semana que vem lá, então já tinha deixado a demo preparada. Né? Vai que não consegui criar o usuário porque eu não estou autenticado. Né? Eu só conectei com a minha instância do MongoDB. Eu tenho que ir de novo, db.out, admin, senha, autentiquei e vou criar o usuário. Note que eu não tenho o banco TDC. Tá? Não tenho isso. Por quê? Ele só criou um usuário e disse, olha, quando você receber algum insert aí no banco TDC, esse usuário aqui já tem permissão. Tá? E aqui eu tenho alguns inserts aqui para fazer. Eu estou com o meu usuário aqui, então eu já inseri showdbs. Ops. Não dei use. Tá vendo? Tá vendo? Às 3 da manhã, você procurando uma collection dentro de um banco MongoDB, acontece isso. Né? Putz, cadê? Onde eu dei o insert? Se eu vier aqui, show collections, tá ali, ó, palestras. E qual banco que eu tô? No admin. Né? Criei em lugar errado. Né? Então vou dar um use TDC aqui. Ó, vou me certificar que eu estou no banco TDC. E agora sim eu vou criar. Showdbs TDC. Tá vendo? Tá ali. Então isso acontece, tá? Isso acontece. Da mesma forma que acontece... deletei uma collection. E agora? Replicou, amiguinho. Tem backup? Não, porque agora ele faz... mas o backup não é o réplica set? Mas ele não protege contra fat fingers, né? Então, né? Uma outra estratégia também, aí falando um pouquinho de clusters, é ter um membro atrasado, né? Um delayed member, que a gente chama, que é para você proteger de fat fingers, né? Os caras, putz, deu delete sem where. E agora? E agora que você tem 1 hora ou algum tempo ali para recuperar isso, tá? Mas acontece,
Tá? Agora, se eu fizer o seguinte aqui, eu vou me autenticar com o usuário que eu criei, read, né? Tá lá no banco admin, então tem que dar o use de novo, use admin. Estou autenticado. E vou tentar inserir mais algumas coisas aqui. Não tenho autorização, tá? Por quê? A role daquele meu usuário era só de read, né? Então eu venho aqui no use tdc, vou tentar inserir de novo, ele vai falar que eu não tenho, olha lá, aqui ele deu, inclusive eu estava de novo fazendo insert no admin, né? Não sei se vocês notaram, eu estava de novo fazendo insert no admin. Então eu tenho ó, não autorizado para executar esse comando aqui no banco PDC, tá? Mas eu consigo dar um db.palestras.find. Ok? Então, esse meu usuário só tinha permissão de leitura. Né? Eu tenho um usuário root, onde eu crio os meus usuários, eu tenho permissão para todos os bancos, criar banco, fazer um monte de coisa lá, mas eu tenho os usuários específicos para algumas funções. Tá? Assim como o read, várias outras roles ali eu tenho disponível. Tá? Quero fazer, nenhuma dessas roles me atende do jeito que eu quero. Pô, sem problema, cria sua role personalizada. Sem problema nenhum. Vou lá, faço dou as minhas permissões dentro da role e dou essa role para um usuário. E ele vai embora e faz toda essa parte de autenticação. Tá? Dúvidas até aqui? Diga. Você esqueceu a senha do root? Dá 3 tapas na cara do cara que esqueceu. Desabilita a autenticação. Cria um outro usuário. Não sei se tem outra boa prática, mas é basicamente isso. É a mesma coisa, eu não sei no SQL Server, mas se alguém for de SQL Server aqui e quiser me esclarecer, mas eu acho que também é a mesma coisa. Né? Você não tem como recuperar, você não tem como alterar uma senha sem você ter a senha original. A boa prática é você tirar os usuários, o usuário root, e criar um novo usuário root. Mas sem autenticação você remover o Sim. usuário. De novo, não é uma falha de segurança. Você está no SSH, você está na sua máquina. Mas eu posso esquecer senha, né? Pode, mas aí não é web, amiguinho. Né? Não é, esqueci minha senha. Né? Quero recuperar minha senha. Outra coisa muito importante, tem numerações para ter as ferramentas empresariais. Se você está conectado, logado com o nome JAP, então você não tem que preocupar por esquecer a senha. Sim, foi só... Isso, né? Aí o Davi fez o jabá dele aqui, né? Fez o merchan dele. Olha, por isso que importante, hein? Importante. Você não se preocupa com isso, mas é verdade. Mas se for, nesse caso de autenticação, usando ali os mecanismos no caso de Challenger, né? Que é o SQL, aí não tem jeito. Aí tem que fazer isso mesmo. Digo. Diferente de aplicar. A gente tem alguma forma de fazer, não sei se existe uma configuração para a gente salvar um backup no tempo. Sim. Você tem ferramentas aí, de novo, né? Nas ferramentas de Enterprise você tem o Ops Manager, que assim, é uma ferramenta fantástica de administração e que para clusters, eu não diria só clusters grandes, mas qualquer tipo de cluster é necessário você ter um mínimo de administração. E o Ops Manager ele te dá todas essas ferramentas, inclusive de backup para fazer. Então você pode fazer inclusive um point in time backup de maneira muito simples. Isso eu falo não, isso não é dentro do bom. Ele é uma ferramenta web, né, que trabalharia em conjunto com a sua instância MongoDB. Essa ferramenta também pode trabalhar on-premise, mas na realidade você precisa da versão empresarial para fazer isso online. Tá? Você poderia fazer backup dos dados, mas precisa tirar a banco de dados para poder fazer MongoDB.
Então, você tem a versão empresarial, você tem a versão especial. Na versão community, por exemplo, você faz o backup de um réplica set. Você tira aquele nó do teu réplica set e faz backup dele. Né? E aí você tem uma cópia ali. Né? A quente, só com Ops. Okay. Eu vou falar um pouquinho disso também. Só complementando, lá na minha empresa a gente não faz backup da máquina, do banco, a gente tira Snapshot da máquina. Essa também é uma outra... pega um réplica de snapshot a quente, você não precisa igual nenhum novo cluster para tirar um backup. Para restaurar demoraria mais, mas como já tem clusters que vão entrar num ponto de falha para mim, então provavelmente o tempo de parada vai ser quase nulo. Várias estratégias, assim. Eu já teve clientes que eu já tive que recuperar de um backup da meia-noite da máquina no Azure. Né? O cara não tinha backup, o cara perdeu o ambiente todo. Aí o cara tava de férias, não sei o que, ligaram pro cara, não, cara, eu tenho um backupão aí todo dia meia-noite. Tem um amigo aí na plateia que pode atestar isso, né? Eu vou deixar ele na Mas enfim, são várias estratégias para backup. Okay? Eu acredito que o Davi vai falar um pouquinho mais, mas o Atlas é o serviço de banco de dados as a service da MongoDB. Né? Inclusive, ele te dá ali um free tier que você pode fazer um deploy de um ambiente já com réplica set, com todas essas coisas de segurança que a gente falou, já ali todas implementadas. Então, inclusive, agora, recentemente, foi liberado o free tier na Azure. Né? A gente não tinha, a gente tinha só a Amazon. Sim, né? exatamente. E agora tá na Azure, então tem regiões. Se eu estou num tier pago, eu já tenho tanto no Azure, Amazon, quanto o Google Cloud Platform, e praticamente em todas as regiões ali do mundo. Né? Na versão 4.0 veio algumas outras features de escrita, priorizar a escrita por geolocalização, também isso que eu achei muito bacana do Atlas. E assim, quero fazer uma POC de MongoDB. Cara, e-mail e senha, não te pede nem cartão de crédito, e você tem lá uma instânciazinha com já 3 réplica sets para você fazer a sua POC. Mas pô, o espaço é pequeno. Bom, mas para você testar é bacana. Tem outras funcionalidades também, que é o MongoDB Stitch, que funciona, é uma camada de serverless, que o Atlas disponibiliza também. Tá? É muito bacana vocês darem uma olhada lá. Mais dúvidas? Diga lá. Sim, tudo isso dentro do Atlas já tá disponível para você. Você pode, tem se eu não me engano, fica na aba Security, e aí você pega essas informações todas lá. Já está habilitado lá. Tem uma pergunta. No caso ele tem um esquema de shards, né? Você pode criar os shards. Eu tive um episódio na minha empresa que a gente montou 3 shards para distribuir os reads, e um dos servidores parou e não teve Cristo que fizesse a gente subir aquele banco novo. A gente jogou tudo fora e criou tudo de novo, importou tudo de novo. Tem alguns, se você perder alguma dessas réplicas, tem algum jeito de pelo menos continuar com os dados então nos outras réplicas que estão funcionando, ou você precisa sempre das 3? Não, você precisa de pelo menos 2. Se você está com um modelo de PSS, para você aceitar a escrita, você precisaria ter pelo menos 2 no ar. Né? Mas para você recuperar os dados, se você não perdeu todas essas réplicas, você conseguiria recuperar. No mínimo, você teria que... não estou conseguindo subir aquela mesma máquina. Você subir uma outra máquina ali e colocar esses dados como aquele mesmo shard e recolocá-lo lá. Perdeu a máquina. Perdeu a máquina. Perdeu a máquina mesmo. Então, mas aí você... Como é que ele estava? Ele é um sharding, tinha quantos shards? Não, então, era só 3 shards, mas não tinha réplica set ok. shards. Então, tipo assim, perdeu um terço do banco. Essa é a questão. E aí a gente queria subir as outras 2 máquinas com os dados que tinham lá. E não subiu? E ele não conseguiu fazer ele funcionar.
ele não aceitava nada se não encontrasse a terceira réplica que perdeu. Que a gente usava aquela máquina que... Uma questão de performance. A gente estava testando, é um ambiente inicial lá, e a gente estava usando aquelas máquinas que se você desligar a máquina, ele perde o HD da Amazon. Ele usa um HD local, SSD. Sim. E aí perdeu, uma dessas máquinas parou, foi um problema de hardware lá na Amazon, eles caíram, subiu o sistema operacional, só que sem os dados. E aí aquele shard parou de funcionar, e a gente não conseguiu de jeito nenhum copiar os dados que não envolvem. A gente ficou preocupado com isso, aí depois a gente subiu cada shard com a sua réplica e está funcionando assim até hoje. Essa é a recomendação. Bom, Davi, deveria subir, porque eu tive um caso recente, duas semanas atrás, um cliente o mesmo problema teu, ele estava fazendo uma migração a quente de storage e teve uma perda de comunicação com o storage. Isso é muito sensível para o MongoDB. Não, na verdade, acho que o Oracle ele se desliga antes de, quando ele percebe alguma coisa assim, ele preserva em algum outro lugar. Mas isso é muito sensível para o Mongo, e a gente teve esse problema. Só que ele tinha a réplica e assim, ele estava migrando todas as máquinas ao mesmo tempo, né? Depois eu até falei, poxa, podia ter migrado uma, deu certo, agora eu migro a outra e tal. Então o que aconteceu? Foi um problema ali, mas eu consegui colocar o shard dele no ar, ele tinha 6 shards, ele perdeu 3. Aí quando ele deu um count nos dados, era basicamente a metade dos dados dele estava lá. Assim, mas ele conseguiu fazer o shard subir. Então é possível. É possível. É possível. Agora eu não sei se tem alguma coisa de ser standalone, mas eu acho que não. Mas ele é possível. Poderíamos falar isso para conhecer casos específicos e tratar de trabalhar nisso, né? Tá? É isso então, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aí o dia todo. Tá? Tem uma caneca para sortear, né? Como é que eu faço para sortear? Fazer uma pergunta? Sou bem criativo para fazer pergunta. Tipo... Ih, cara. Pô. Dá uma ideia de pergunta, né? Diga lá. Eu não entendi. Sim, você diz dados de usuário, você diz assim? Sim. Sim, um cadastro de usuários para fazer login e tal, não? Sim, perfeitamente. Eu vejo mais referência para volume de dados. Não, isso aí também, às vezes é uma coisa que fica meio mistificada, mas assim, eu costumo dizer que eu vim de SQL Server. Até 2014 eu só era SQL Server. E aí depois eu virei para NoSQL e conheci o Mongo, e eu costumo brincar que eu não lembro qual foi a última aplicação que eu modelei pensando no relacional. Porque o Mongo tem atendido em N situações. Então, não é só porque, eu tenho muitos dados, aí sim eu vou para o Mongo. Não, você pode ter lá algumas coleções pequenininhas. Tá? Leandro, acho que depois você pode pegar para ele, no caso de ser pequeno, a questão só de backup, tem que fazer uma réplica realmente pequena e tal, mas... pode ser, mas só o efeito de você ter um trabalho a mais... Sim, porque aí você vai manter, a minha aplicação é muito pequena para eu manter pelo menos 3 servidores, né? Mas a gente tem lá, eu também não vou requerer muito processamento, muita memória, muito disco. Acho que esse é o conceito do Mongo. Qual é esse benefício do Mongo em relação aos demais, do Cassandra? O que ele tem de diferente? Ou poderia falar assim, não, vou usar o Mongo é melhor do que o Cassandra ou um outro banco de dados não relacionado? Eu acho que o Davi pode falar um pouco melhor, mas assim, são classes diferentes, né? Então a gente tem casos de uso em que o Cassandra é muito melhor para fazer determinada coisa, né? O conceito também de replicação do Cassandra é diferente do conceito do MongoDB.
né? Mas eu acho que a gente é meio que comparar banana com laranja, né? Se eu estivesse falando assim, eu vou comparar o MongoDB com o CouchDB, por exemplo, aí a gente está comparando dois bancos que têm a mesma classe, né? Mas o que eu posso falar do Mongo é que ele se adapta muito bem a vários tipos de negócios, né? Obviamente, o que muda, o que eu vejo hoje no NoSQL, o que muda mais a parte de infraestrutura, para como que eu quero que meus dados sejam replicados, o nível que eu quero que ele seja, que tenha essa replicação, né? Como é que eu quero atender o meu cliente. Eu acho que é um pouco disso também que a gente deve pensar na hora de escolher uma tecnologia. Tá? Mas eu acho que o Davi vai fazer. Como que eu vou fazer essa análise? Qual o melhor banco usar? Pensar muito bem no fim da sua aplicação, né? No meu negócio. No seu negócio. Tipo, eu vou usar esse determinado banco porque eu vou fazer essa operação e ele está mais performático para isso. Né? Sim. Em produção é sempre recomendado no mínimo 3 servidores. Na realidade, produção é na produção, porque os dados podem falhar sim. Hardware não tem palavra de honor. Como se diz a palavra de honor? Né? Palavra de honor? Palavra de honor. As máquinas podem falhar sempre. E os dados são muito importantes. Então, a minha configuração recomendada sempre é 3 nomes. PSS. PSS. Não PSA. Não sei se eu faço errado, talvez. Mas o banco é tão grande. E para fazer backup usando, que eu achei uma aplicaçãozinha dentro da pasta Mongo chamada MongoDump e Mongo Store. É isso aí. Você pode fazer isso. É que tem limite, tipo? Não tem limite. Inclusive o Ops Manager usa o MongoDump e o Mongo Store para fazer. A questão é que ele te automatiza isso, né? Ele te automatiza isso. Mas é justamente isso, é MongoDump e Mongo Store. Sim, por isso que a gente tira o nó do Replica Set para fazer backup dele. Tá? Acho que essa é a política. Oi? Também tem essa, né? Porque ele vai fazer um dump. Bom, então, para eu sortear a caneca aqui, quais são os tipos de autenticação que a gente tem na versão Enterprise do MongoDB? É isso aí, Kerberos e Eldar. Então, beleza. Ganhou a caneca aqui. Beleza, gente? Obrigado, a gente tá por aí. Valeu.